O resumo desse filme começa em um cenário surreal e aterrorizante, onde uma jovem chamada Reese se vê aprisionada em um cômodo claustrofóbico, cujas paredes são inteiramente cobertas por telefones de um branco imaculado e, no meio dessa monotonia, um único aparelho preto se destaca trazendo em seu receptor um adesivo com um número desconhecido. Assim, movida pela curiosidade, ela decide discar os dígitos misteriosos, mas é recebida por uma voz eletrônica que informa ela de que ela ganhou um Royal Flash e, assim que ela desliga, a tranquilidade é rompida quando todos os outros telefones começam a tocar em uníssono, repetindo a mesma mensagem enigmática, e de cada receptor torrentes de água começam a jorrar, inundando o espaço em uma velocidade alarmante, e, em meio ao pânico, a expressão Royal Flash ecoa em sua mente e ela entende que se trata de uma pista vital, fazendo ela olhar para cima e avistar um vaso sanitário visivelmente instalado no teto. Reese então percebe que sua única saída é alcançar o vaso sanitário para drenar a água e, com essa ideia fixa em mente, começa a escalar os aparelhos telefônicos como se fossem apoios em uma parede de escada e, ao chegar ao seu objetivo, ela se depara com um novo problema: a ausência de alavanca de descarga. Assim, relembrando o adesivo com o número, ela deduz qual telefônico específico esconde a solução para o seu dilema e, sem hesitar, ela mergulha na água crescente, alcança o aparelho correto e disca o número mais uma vez. Assim, o telefone se abre, revelando a alavanca em seu interior e, com a peça finalmente em mãos, Reese a conecta no vaso e consegue dar a descarga, fazendo com que toda a água desapareça instantaneamente, enquanto a voz automatizada a parabeniza por ter completado o desafio com sucesso. Depois vemos que toda aquela perigosa aventura, no entanto, não se passava de uma simulação. E Reese remove seu headset de realidade virtual, revelando que estava em um centro especializado onde outros jogadores também se encontravam imersos em suas próprias jornadas digitais. De volta ao conforto de sua casa, Reese então comenta sobre a intensidade do jogo com os seus amigos em um chat online, antes de se juntar ao seu pai Chris para o jantar. Eles então saboreiam hambúrgueres enquanto conversam sobre o dia e relembram com carinho da falecida esposa e mãe, que se foi há alguns anos, criando um momento de conexão e saudade. Porém, de repente, a normalidade é estilhaçada, pois um inexplicável curto-circuito atinge não apenas a residência deles, mas a cidade inteira, mergulhando tudo na mais completa escuridão. A energia e as comunicações são cortadas abruptamente e todos os aparelhos eletrônicos entram em colapso. Também o computador de Reese chega a pegar fogo, mas felizmente sua agilidade permite que ela apague as chamas antes que o incêndio se alastre e consuma todo o quarto. E mais tarde, na penumbra da sala, de estar iluminada apenas por um lampião, Chris tenta enxergar um lado positivo na situação. Comenta que o blackout poderia ser benéfico para Reese, forçando uma pausa necessária de sua imersão constante no mundo de realidade virtual. Contudo, a jovem está visivelmente abalada. A ausência da internet impede ela de descobrir a real dimensão do que está acontecendo na cidade, o que apenas aumenta sua crescente ansiedade e, em meio à incerteza, ela se lembra que seu avô Frank possui um livro sobre baterias e redes elétricas que poderia conter alguma resposta. Chris, no entanto, pede que ela deixe esses pensamentos de lado por um momento, pois considera Frank um tanto excêntrico por ter se mudado para uma cabana isolada nas montanhas, vivendo em constante preparação para um desastre que até então nunca aconteceu. E, para se distraírem,
eles passam a ver fotos e vídeos antigos em um iPad que ainda tinha bateria e acabam adormecendo juntos ali no sofá, vencidos pelo cansaço e pela apreensão da noite. E, no meio da madrugada, um clarão estranho e silencioso do lado de fora da janela desperta Reese de seu sono agitado. Intrigada e um pouco assustada, ela então pega um lampião e se dirige à antiga oficina de seu avô, que fica nos fundos da propriedade, determinada a encontrar o tal livro que poderia dar um norte para ela, e não demora muito para que seus olhos encontrem um volume intitulado Rádio Flash, em uma prateleira empoeirada. Ali, folheando suas páginas, ela aprende que o termo se refere a um pulso eletromagnético, também conhecido como EMP, e que sua origem remonta aos anos 50, descrevendo um estalo característico que os aparelhos de rádio captavam logo após a explosão de uma bomba nuclear. Assim, com essa nova e alarmante informação em mente, Reese decide tentar consertar o antigo equipamento de rádio amador do seu avô. Surpreendentemente, ela consegue colocá-lo para funcionar e envia um sinal na esperança de obter alguma informação de seu avô. E, enquanto isso, em sua estação de rádio lá nas montanhas, Frank monitora diversas mensagens sobre a caótica situação da eletricidade, quando, para sua surpresa, capta o sinal vindo de seu antigo equipamento que ele deixou lá em sua casa. Ele então responde alegremente e confirma suas piores suspeitas. A cidade foi de fato atingida pelo pulso eletromagnético. Assim, Frank pede para falar com Chris e, ao saber que ele está dormindo, insiste que o filho entre em contato imediatamente assim que acordar. Depois, mais importante ainda, ele ordena que Reese e Chris abandonem a casa imediatamente e sigam para o seu refúgio ali nas montanhas. Ele dá, então, instruções precisas para que ela encontre um mapa com uma rota já marcada em um rádio especial que funciona apenas em um raio de 5 metros. Esse rádio é a chave para chegarem até ele, mas precisa ser carregado usando um gerador que também fica ali na oficina. Assim, a garota percebe que seu avô havia preparado tudo aquilo por um motivo, antecipando um desastre dessa magnitude, e pergunta se deveria ter medo. Frank, porém, a tranquiliza, afirmando que tudo ficará bem porque eles têm um plano. E, após a conversa com a neta, a preocupação de Frank o leva a uma loja abandonada nas proximidades para garantir um estoque de medicamentos essenciais para o que está por vir. Nesse instante, saqueadores invadem o local em busca de substâncias ilegais, criando um momento de grande tensão no ambiente escuro e silencioso. Felizmente para o idoso, os invasores pegam o que queriam e partem sem causar maiores problemas, permitindo que Frank, demonstrando sua integridade, mesmo em meio ao caos, pague pelos remédios no caixa antes de retornar à segurança de sua cabana. E na manhã seguinte, a primeira coisa que Reese faz é contar ao seu pai sobre a conversa com o avô. Ela então explica a gravidade da situação, agora confirmada por Frank, e a necessidade urgente de seguirem as instruções dele e partirem o mais rápido possível, deixando para trás a vida que conheciam. Ela então tenta convencê-lo da urgência de partir para o refúgio do avô e mostra a ele os livros de Frank sobre os rádio flash. No entanto, Chris se recusa a ir, cético de que Frank enlouqueceu completamente com suas teorias apocalípticas. E, apesar da teimosia do pai, Reese consegue persuadi-lo a pelo menos conversar com Frank pelo rádio para ouvir o que ele tem a dizer, e, atendendo a um pedido de Chris, ela sai da oficina para que os dois possam falar a sós. Nesse momento de privacidade, Frank revela a dura e assustadora verdade da situação. O pulso eletromagnético deixou toda a parte oeste dos Estados Unidos sem eletricidade. Ele então alerta que o caos social é iminente e que eles têm apenas alguns dias para chegar à sua cabana lá na montanha, onde possui tudo o que é necessário para sobreviverem por um longo período. E, ao ouvir a seriedade na voz do pai,
Chris muda de ideia completamente e pai e filha começam imediatamente a se preparar para a jornada de suas vidas. Enquanto isso, nas ruas, a polícia tenta inutilmente acalmar os moradores, alegando que o blackout é algo planejado e temporário, mas a população não se deixa enganar por essa balela e percebe instintivamente que precisa se preparar para o pior. Logo, Chris e sua filha iniciam sua viagem e no caminho avistam a única loja aberta e consideram parar para pegar alguns suprimentos. No entanto, ao testemunharem multidões de pessoas desesperadas lutando fisicamente por comida e água, eles decidem não arriscar a própria segurança e seguem em frente. Algum tempo depois, a viagem é interrompida por uma ponte onde um enorme engarrafamento foi formado por um acidente e, cansados de esperar, eles se aproximam para ver se alguém precisa de ajuda. É quando Reese se depara com uma imagem chocante de um corpo de uma mulher sem vida ali na estrada. A tensão explode quando um dos motoristas, perdendo a paciência, joga seu carro contra o veículo que bloqueava a passagem, e sua atitude impensada é imediatamente seguida pelos outros, e no meio dessa confusão, Chris e Reese correm de volta para o carro e conseguem escapar. Depois, durante a noite, Reese acorda subitamente e percebe que seu pai, distraído enquanto conferia o mapa usando a luz fraca do painel, perdeu uma curva crucial da rota que deveriam seguir e de repente Chris quase colide com um caminhão parado no meio da estrada escura e, na manobra brusca para evitar um impacto, ele perde o controle do veículo que sai da pista e se choca violentamente contra uma árvore. Depois, na manhã seguinte, Chris recupera a consciência e, para o seu imenso alívio, constata que Reese está completamente ilesa. Ele, no entanto, sofreu um ferimento grave na cabeça e em todo o seu lado esquerdo do corpo, embora insista que está bem e pode continuar. E percebendo que falta 30 quilômetros para a casa do avô, eles pegam os itens essenciais no carro destruído e decidem continuar a jornada a pé, seguindo o curso do rio. Porém, após uma longa caminhada, eles param para descansar perto de uma cachoeira, mas a condição de Chris piora visivelmente e, relutante, ele finalmente mostra a Reese a verdadeira extensão de seus ferimentos, um hematoma gigantesco que se espalha por seu torso e um corte profundo e infeccionado no braço. Ele ainda tenta fingir que não é nada sério, mas Reese fica profundamente preocupada com a palidez e a fraqueza de seu pai. Enquanto prosseguem, a força de Chris finalmente se esvai por completo e ele desaba no chão exausto. Ali, com suas últimas energias, ele pede a Reese que vá buscar ajuda e em seguida perde a consciência e ela, abalada, corre desesperadamente pela mata e logo encontra uma fazenda próxima, onde conhece um homem chamado Glenn, que prontamente concorda em ajudar sem fazer perguntas. Glenn então leva o corpo inerte de Chris para sua casa e presta os primeiros socorros, enquanto compartilha com Reese suas próprias angústias sobre o desastre e sobre sua esposa que está presa com parentes do outro lado do país. Depois, mais tarde, Reese sai para buscar água em um poço e, ao retornar, recebe a notícia mais devastadora de sua vida. Seu pai parou de respirar subitamente e não resistiu aos ferimentos. Com isso, naquela mesma noite sombria, Glenn ajuda a enterrar Chris no quintal da fazenda e, comovido com sua perda e solidão, decide que precisa levá-la até a casa de seu avô. Paralelamente, Frank está cada vez mais preocupado com a demora de Reese e Chris. Assim, impaciente, ele sai para procurá-los e não demora muito, ele encontra o local do acidente. Com isso, seguindo os rastros deixados por eles, ele chega à casa de Glenn. Ali, o avô invade a propriedade e, após uma inspeção minuciosa, descobre manchas de sangue no sofá e uma cova recém-cavada ali no quintal, e percebendo que algo terrível aconteceu, ele continua a busca, agora com um sentimento de urgência ainda maior e, enquanto isso, na estrada, Glenn avista um homem parado no meio do caminho, acenando e pedindo ajuda, e desconfiado da situação, ele diz a Reese para se esconder na parte de trás da van, mas, por bondade, ainda assim
para o veículo. A suspeita de Glenn se confirma da pior maneira possível. O estranho verifica o tanque de combustível e, ao ver que está cheio, saca uma arma e exige que ele saia. Glenn então obedece para proteger a garota, mas é baleado a queima-roupa pelo homem que rouba a van e parte. E, chocada e imóvel pelo medo, Reese permanece escondida, tentando não fazer nenhum barulho que denuncie sua presença. Assim, o sequestrador dirige até um posto de gasolina abandonado que está cercado por dezenas de carros parados sem combustível. Ele então entra sorrateiramente no local, na esperança de encontrar e pegar mais gasolina, mas é surpreendido e eliminado a disparos por um caçador que estava de vigia. E, enquanto o caçador arrasta o corpo do estranho para o seu próprio veículo, Reese aproveita a oportunidade para escapar da van. No entanto, ela não consegue ir muito longe antes que o mesmo sequestrador alcance ela e coloque um saco em sua cabeça, fazendo ela perder a consciência. E quando Reese acorda, ela se encontra em uma casa desconhecida diante de uma mulher idosa chamada Ma, que a acusa de invasão. Porém, em uma mudança brusca e bizarra de comportamento, a velha senhora insiste que Reese fique para jantar com sua família. Enquanto isso, longe dali, Frank encontra o corpo de Glenn na estrada. Ele o reconhece das fotos que viu na casa e entende que Reese está em grave perigo. Paralelamente, no jantar, Ma apresenta Reese ao seu filho Bill, o caçador, e ao seu neto recluso Quinn. Reese então explica a situação do blackout e sua necessidade urgente de encontrar o avô, mas Ma insiste que a floresta é perigosa demais e convence ela a passar a noite ali, oferecendo a ela um lugar para dormir lá no sótão. E, assim que percebe que Ma adormeceu, Reese desce cautelosamente do sótão e se dirige para a saída, acreditando estar segura em sua tentativa de fuga. No entanto, o simples rangido da porta se abrindo é suficiente para despertar a velha senhora, que imediatamente envia seu filho em uma perseguição implacável. Assim, Reese consegue correr para fora, mas a sua liberdade dura muito pouco, pois logo é interceptada pela caminhonete de Bill e Quinn. Bill então ordena furiosamente que seu filho a capture, mas Quinn fica paralisado, apenas olhando para a garota com uma expressão indecifrável. E, enfurecido com a hesitação do jovem, Bill sai do veículo e começa a espancar brutalmente o próprio filho na frente de Reese, antes de sequestrá-la mais uma vez e jogá-la na parte de trás do carro. Depois, mais tarde, Reese recobra a consciência e se encontra em uma situação ainda mais aterrorizante, amarrada dentro de um saco de estopa pendurada em um galho em uma árvore. Ela então passa a noite inteira nessa condição desumana e pela manhã, através de um pequeno buraco no tecido, vê um urso se aproximando, claramente atraído pelo seu cheiro. Ali o animal tenta alcançá-la, mas é subitamente abatido por um tiro certeiro. É Bill revelando o seu plano doentio de usar Reese como isca viva para sua caçada, e após essa demonstração de extrema crueldade, ele a tranca, ainda amarrada em um celeiro escuro e úmido. Depois, no dia seguinte, Bill a leva até Ma, que cinicamente lhe oferece uma xícara de chá e tenta convencê-la de que só quer o seu bem. A matriarca então faz uma proposta perturbadora. Reese deve escolher entre Bill ou Quinn para ser o seu parceiro, pois eles estão cansados de viver sozinhos ali na floresta. Ma adverte que, se ela se recusar a cooperar, será devolvida permanentemente ao celeiro, ao que Reese responde que prefere o cativeiro do que fazer parte dessa família doentia. E assim, naquela noite, enquanto está novamente amarrada no celeiro, Reese é surpreendida quando Quinn desliza uma maçã e, para sua alegria, sua mochila por uma fresta ali na parede. Ela então tenta falar com ele, mas o garoto foge rapidamente, claramente assustado com as possíveis consequências do seu ato de bondade. Reese então pega o rádio de sua mochila e tenta desesperadamente contatar o avô, mas não consegue obter nenhum sinal e, em seu último recurso, ela liga o seu iPad e tem apenas 3% de bateria ali, e ela usa essa bateria para assistir vídeos antigos de seus pais, buscando conforto nas memórias, até que o aparelho finalmente se apaga. A partir daí, ela foca
em como se libertar e encontrando algumas ferramentas velhas no celeiro, ela consegue cortar as cordas que a prendem e tenta arrombar a fechadura com um arame improvisado. De repente, Reese percebe que Quinn a observa de longe, escondido na escuridão, e decide pedir sua ajuda. Ela então lhe diz que precisa escapar a qualquer custo e que pode levá-lo com ela para longe de seus parentes controladores e cruéis. E embora aterrorizado com a ideia de desafiar a família, a promessa de liberdade atrai o garoto. Assim, ele informa a ela que a chave do cadeado está sempre com Mar, o que torna a fuga pela porta impossível. Forçada a pensar em outra solução, Reese então olha ao redor e nota as tábuas apodrecidas e rapidamente bola um plano de fuga. Seguindo as instruções de Reese, Quinn sobe no telhado com uma corda e se joga através da estrutura frágil, caindo propositalmente dentro do celeiro. Depois, usando a corda que ficou amarrada do lado de fora, os dois conseguem improvisar uma saída e finalmente escapam juntos para a escuridão da floresta. Na manhã seguinte, Bill então descobre a fuga e, enfurecido, imediatamente parte no encalço deles, seguindo habilmente as pegadas e os galhos quebrados que deixaram para trás. E enquanto isso, Reese e Quinn param para descansar e comer algumas frutas silvestres. O garoto, em pânico, sugere que eles voltem, pois tem certeza de que seu pai os matará quando os encontrar, mas Reese o acalma, garantindo que estão quase chegando e que seu avô os protegerá. Porém, subitamente eles ouvem os passos pesados de Bill se aproximando e disparam em uma corrida, e no caminho Quinn quase cai do penhasco, mas Reese consegue segurá-lo no último segundo. Eles então avistam uma grande árvore caída que serve como uma ponte para o outro lado do abismo e a atravessam com o máximo de cuidado. E assim que chegam em segurança ao outro lado, Bill abre fogo contra eles, forçando eles a se esconderem atrás de um tronco. Depois, a perseguição continua implacavelmente e, para tentar despistar o caçador, eles submergem em um pequeno lago e prendem a respiração, esperando que ele passe direto. No entanto, assim que emergem da água, Bill os avista novamente e a caçada recomeça. E, desesperado, Quinn tem uma ideia arriscada. Ele esconde atrás de uma grande rocha e, quando seu pai se aproxima, o embosca com um pedaço de pau. Assim, Bill derruba a arma no chão e uma luta corporal violenta se inicia entre pai e filho. E Reese aproveita a oportunidade, pega a arma caída e mira em Bill, pronta para atirar e acabar com aquilo de uma vez por todas. Porém, nesse exato momento, um disparo ecoa pela floresta, mas não foi ela quem puxou o gatilho. Era Frank, que finalmente encontra sua neta. Ele então neutraliza Bill e corre para abraçar Reese, confortando ela e dizendo que o pesadelo finalmente acabou. Algum tempo depois, Frank, Reese e Quinn então estabeleceram uma nova rotina pacífica e harmoniosa em sua cabana isolada na floresta. Ali, eles cuidam das tarefas diárias juntos e mantêm seus suprimentos sempre em ordem. Vemos que Frank conseguiu encontrar a mochila de Reese e consertar seus aparelhos eletrônicos, mas ela, após tudo o que passou, agora se sente muito mais conectada com o mundo tangível ao seu redor do que com o mundo digital que ela tanto amava. E um dia, enquanto Quinn examina o iPad com curiosidade, ele nota uma súbita e intensa enxurrada de notificações aparecendo na tela, um sinal claro de que a vida normal e, principalmente, a eletricidade está começando a retornar para o mundo. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, olha, eu te recomendo assistir esse outro filme que também fala sobre um apocalipse causado por outro blackout. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também... não esquece de dar o like e seguir o canal.